Mutagênicos são fatores externos à célula que produzem nela a mutação. Eles são divididos didaticamente em mutagênicos físicos e químicos. Os mutagênicos físicos são a alta temperatura. A alta temperatura induz mutações e se observa isso em seres humanos, o aumento de câncer em esôfago e língua, em pessoas que se habituam a tomar chás em altas temperaturas. Outro fator físico são as chamadas radiações ionizantes. Essas radiações, elas produzem mutações quando em alta frequência. Então, essas radiações chamadas eletromagnéticas, as eletromagnéticas são parte das radiações, são as principais formas de radiação ionizante, embora haja outras formas de radiação ionizante. Essas radiações eletromagnéticas formam desde as ondas de televisão, rádio, a luz visível, mas ela é perigosa em frequências superiores ao ultravioleta, por exemplo, o raio-x, a radiação gama, os raios cósmicos. Essas radiações eletromagnéticas de alta frequência, elas induzem mutações, principalmente quebrando o fio de DNA ou quebrando partes do DNA. Então, temperatura alta e radiações ionizantes, principalmente as radiações eletromagnéticas, são as principais formas de mutagênicos físicos. Os mutagênicos químicos são algumas categorias de substâncias químicas que produzem mutações. Os análogos de base são substâncias que agem de maneira parecida com as formas tautoméricas que a gente já viu. Os análogos de base, eles são substâncias parecidas com uma das 4 bases nitrogenadas, mas que, no entanto, fazem pareamento com bases nitrogenadas, entre aspas, erradas. Então, isso induz a troca de nucleotídeos. Bromuracila, por exemplo, muito semelhante à timina. Então, ocorre um engano na hora da replicação do DNA, porque o análogo de base ele é encaixado no DNA como se fosse uma base normal, mas ele faz pareamento com base errada. Outras substâncias mutagênicas, por exemplo, mostarda nitrogenada, ela faz a retirada de guaninas. Os derivados do ácido metilsulfônico, por exemplo, eles fazem alteração em adenina e guanina. O ácido nitroso retira o grupamento amina da adenina e da citosina. Observe que, conforme a substância, ela produz um determinado tipo de efeito mutagênico. Ela é específica na produção de um determinado tipo de falha e, portanto, ela vai induzir um determinado tipo de mutação. Acridina, proflavina e outras substâncias fazem o que se chama de efeito intercalar. Eles se encaixam no fio de DNA e com isso fazem uma alteração da estrutura do DNA. Na hora dessa estrutura, antes dessa estrutura ser corrigida, que normalmente será corrigida, antes de ser feita essa correção, haverá uma indução à perda e acréscimo de bases indevidas próximo do local onde acridina, proflavina se encaixaram.
São chamados agentes intercalantes. Outra substância produz um outro tipo de mutação, a cafeína, por exemplo. Nem deveria estar nessa lista, porque esses que eu mencionei são venenos poderosíssimos, mas a cafeína não. Mas ela é um leve indutor de mutação. Por quê? Porque ela reduz a síntese dentro da célula, reduz a síntese das bases púricas. E, portanto, ela faz um relativo excesso das bases pirimídicas. E isso, então, faz uma leve indução de encaixe de bases nitrogenadas púricas no lugar das pirimídicas. É um efeito bastante leve se comparado com esses outros, mas merece ser mencionado pelo alto uso que nós temos da cafeína.